aprendi, olhando ao meu redor, que o mundo é muito triste sem amor, que a vida não tem graça se eu não amo. Nem tudo que eu sonhar será como eu sonhei, porém se eu não tentar, jamais eu saberei o gosto de viver, o gosto da esperança. E assim foi que aprendi, na hora de sofrer, que nada faz sentido sem perdão, que se eu não perdoar eu me enveneno, e se eu viver querendo eterna compreensão, jamais aprenderei do amor. Então, bom dia para todo mundo. Nos colocamos sempre na presença de Deus, invocando o seu Espírito para esta nossa reflexão diária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo. E como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, para a nossa meditação, nós temos o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 43 ao versículo 48. E mais uma vez, Jesus está fazendo uma releitura dos mandamentos, e nós diríamos a leitura de fato, né? Porque até então muitas interpretações, muitas leituras feitas nem sempre coincidiam com o espírito da lei, né? Com aquela disposição original com a qual os mandamentos foram dados. Então hoje Jesus diz: vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Então aqui nós temos unidas duas tradições, uma tradição escrita, e aí essa tradição se encontra em Levítico, capítulo 19, versículo 18, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E a segunda parte, e odiarás o teu inimigo, certamente isso é uma tradição de interpretação, né? Porque nós sabemos que os rabinos, né, os mestres do templo, eles faziam a tradução do texto, que muitas vezes não era na língua conhecida do povo, mas se o texto era em hebraico, e naturalmente as pessoas compreendiam mais os dialetos, né, e o aramaico, sem dúvida. E aí, quando se fazia esta leitura interpretativa, amarás o teu próximo, né, se baseando naquilo que estava em Levítico capítulo 19, versículo 18, então a tendência era fazer as aplicações, os desdobramentos. E uma das possibilidades, né, dentre tantas outras, era justamente dizer que o mandamento era este: amarás o teu próximo como a ti mesmo, e não estás obrigado a amar os teus inimigos. Então essa também era uma possibilidade de fazer o desdobramento. Mas se chegou a um ponto, né, de que esse descompromisso, né, com o amar aos inimigos, ou amar aos que não eram amigos, então o modo de dizer de forma mais drástica, né, assim, tanto mais acentuada, seria odiar o inimigo. Então Jesus está aqui, né, dizendo como é a mentalidade, né, tanto dessa tradição já registrada no escrito, né, no livro do Levítico, como também as interpretações que eram dadas. Então Jesus diz, né, aquilo que as pessoas certamente já estavam acostumadas a ouvir, não só o que estava escrito, mas também aquilo que se interpretava. Então amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
É uma expressão muito forte, odiar o inimigo. Mas Jesus também utiliza em outras situações, por exemplo, quem não odeia pai, mãe, e então não é digno de mim. Né? Então são expressões, né, de uma língua que tem uma certa pobreza de vocabulário, de construções, né, idiomáticas e tudo isso. Então, muitas vezes a palavra, ela, no seu sentido, né, traduzido para nós, ela tem um peso muito grande, é odiar, mas às vezes, dentro do contexto, não é tão pesada, porque também tem outras possibilidades de fazer uma interpretação, uma tradução. Mas voltando aqui ao texto, Jesus diz, porém, amai vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Então, Jesus retoma justamente a segunda parte, porque não está escrita, né? Então, a primeira parte está escrita, então ele não precisa repetir amai o próximo como a vós mesmos, né? Porém, a segunda parte que não está escrita, que é uma distorção de amar os inimigos, Jesus vai dizer, amai os vossos inimigos. E Jesus dá uma orientação muito prática, que nós diríamos que é o ponto de partida para amar os inimigos. Rezai por aqueles que vos perseguem. Então, de fato, nós começamos, né, o caminho de amar os nossos inimigos, as pessoas que não nos estimam, as pessoas que nos perseguem, não indo diretamente a elas, mas indo a elas pelo Pai. E, portanto, a oração é o caminho. E nós sabemos pela própria experiência, né, quando até numa atitude, né, de uma decisão, de uma boa vontade, né, de rompermos, né, as inimizades e assim por diante, nem sempre nós conseguimos. Quando o caminho é esse caminho direto, eu e o outro. Então isso nem sempre é eficaz. O caminho para encontrar até os próprios inimigos é o caminho que passa pelo Pai. Por isso que Jesus diz, logo em seguida, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Então, sem essa consciência, né, de que nós somos filhos de Deus, então nós não podemos dar o passo para amar até os nossos inimigos. Porque não encontramos forças em nós, mesmo que tenhamos boa vontade. E quantas vezes nós até nos decepcionamos. Mas eu procurei, mas eu tentei, mas eu perdoei, mas eu busquei, e a pessoa não quis, e a pessoa não aceitou, e pelo contrário, até mesmo reforçou esse seu sentimento negativo e assim por diante. E às vezes a gente desanima. Enquanto que na oração nós vamos encontrar forças para não desanimar. Porque amar é fazer o bem. Então, quanto bem nós podemos fazer quando chegamos a essas pessoas através do Pai, através do coração do Pai, porque Deus não faz distinção. Por isso que Jesus diz, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, faz cair a chuva sobre justos e injustos. Então, nós não podemos chegar aos nossos inimigos por essa via direta, porque pode ser muito desastroso. Mas o caminho para chegar aos nossos inimigos é ali onde todos nos encontramos. Isto é, sob o olhar de Deus, né, no coração do Pai. Então, o grande desafio, né, nessa nossa tarefa, muitas vezes angustiante, de ter consciência de que há pessoas que não nos estimam, pessoas também que nós temos dificuldades, né, de nos relacionarmos, e quantas vezes, porque não temos o afeto, nós até mesmo criamos um problema de consciência. Né? Há pessoas que, porque não têm um afeto positivo em relação a outras, já acham que estão odiando o outro. Não, de forma nenhuma. O amor e o ódio, eles não se restringem aos sentimentos, mas às nossas decisões, a decisão de fazer o bem ou a decisão de fazer o mal. Então, por exemplo, quando nós decidimos fazer o mal, até uma pessoa que nós dizemos que amamos, então nós estamos odiando.
Enquanto que quando decidimos de fazer um bem, até uma pessoa que nós pensamos, né, que não gostamos, que não amamos, então estamos amando. Então, essa é a grande diferença, né, do amor cristão, do amor, vamos dizer, que o próprio Senhor nos ama e nos dá como mandamento. Então, o amor não pode ser visto de forma nenhuma simplesmente como expressão de um sentimento positivo ou agradável, mas o amor é a decisão de fazer o bem. Então, todas as vezes que nós estamos decididos, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, não com nossas próprias forças, a fazer o bem, então estamos amando. E se decidimos isso em relação aos nossos inimigos, então também estamos amando. Então, rezar pelos inimigos, rezar por aqueles que nos ofendem, nos perseguem, é um bem, sem dúvida. E este bem é expressão de amor. Então, estamos amando. Mesmo que ainda não estejamos naquele nível, né, da proximidade, naquele nível, né, de uma certa afetividade positiva, mas a oração já é um grande passo para chegarmos ali. E é Deus que vai nos conduzindo. Hoje em dia, há uma facilidade muito grande entre amar e odiar, né? Às vezes de manhã se sente alguma coisa boa, está amando. Então à noite o sentimento já não é muito bom, então acha que está odiando. Não, isso é muito subjetivo. De forma nenhuma nós podemos nos apegar aos sentimentos e ao sentimentalismo, e muito menos nos aprisionarmos aos afetos positivos ou negativos, mas devemos crescer também de forma racional, não racionalista, né, mas racional, de tomar decisões de fazer o bem. E rezar, sem dúvida, é uma dessas decisões que conduzem ao bem e produzem o bem. Então, que não desanimemos nessa nossa busca de viver o mandamento supremo, né, do amor a Deus e amor ao próximo, incluindo também aqueles que não querem ser próximos de nós, né, que são aqueles que chamamos assim, né, os inimigos, mas isso não significa que não faremos o bem também a eles. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.